Começando mais um Acta Animal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ó, no programa de hoje a gente vai começar com uma matéria super bacana sobre um programa de apoio à adoção de animais. Você já viu animais desse programa aqui para adoção? Eu tô falando do Focinho Responsável. E depois a gente vai para uma entrevista em estúdio com o Dr. Flávio Soares, que é mestre e doutor em medicina veterinária, e a gente vai falar sobre a doença do carrapato. Vai tirar todas as dúvidas. Se tem cura, como se dá o contágio, como prevenir. Então segura aí que já o Dr. Flávio vai tirar todas as nossas dúvidas. E depois tem o quadro Meu Pet, tem moral de adoções e também os vídeos divertidos na internet. Então tá no ar o seu Acta Animal. Este não é o quadro de adoção do nosso programa, com que você com certeza já se acostumou aqui no Acta Animal. Porém, se está à procura de uma companhia de 4 patinhas, focinho e peludinho para cuidar com responsabilidade, também pode prestar atenção. Ao longo da reportagem, você vai ser apresentado a várias dessas fofuras. Este é um dos lares do canal de adoção Focinho Responsável. O projeto, ele é, como o nome se diz especificamente, é o nosso canal de adoção. É um projeto de apoio aos animais que sofreram abandono nas áreas acometidas pelo fenômeno geológico, onde a gente faz o resgate desses animais, faz o tratamento e logo após que eles estiverem aptos, a gente coloca eles para adoção. A adoção, ela é de forma responsável. O objetivo do projeto é conseguir um lar para os animais, ligando quem precisa de um tutor a quem busca uma companhia canina ou felina. A Genausa foi uma das pessoas que adotou por meio do projeto Focinho Responsável. O cãozinho SRD sem raça definida, que ela garante, com ela é um doce. É a companhia canina que realizou a casa. Mas, como o Paçoca, que era Benjamin, não foi com a cara da reportagem do Acta, para a Genausa nos dar entrevista, ele teve que nos dar uma licencinha. A minha sobrinha me cadastrou no projeto, porque eu tinha perdido um cachorrinho, fiquei triste, aí ela me cadastrou. Aí mandaram as fotos para mim e eu escolhi o Benjamin, que é o Paçoca. Aí demorou uns 3 meses para poder chegar, e eu ficando pedindo. Não, é porque ele está no processo de tratamento, né? Do verme, as vacinas. Aí ainda iam castrar. Não, eu trago para casa e depois eu levo para vocês castrarem. Aí assim ela fez. Quando foi em fevereiro, elas trouxeram o cachorro e agora em junho, no dia 6, eu levei para castrar. A minha sobrinha procurou na internet, onde eu encontrei uma ONG para fazer adoção, que faz adoção, né? Aí encontrou esse tal pau. Aí me cadastrou lá. Mas como é essa história? Chegou Benjamin e virou Paçoca? Paçoca. É porque eu não gosto muito de animal com nome de pessoa. Eu gosto mais de chamar com o nome. Ele tinha cara de Paçoca. Eu resolvi chamar de Paçoca. Pegou, ficou legal. Mas nos documentos ele é Benjamin. Tem documento lá. A Samira é uma das pessoas que integram o lado, digamos, acadêmico do projeto. Aluna de administração na Universidade Federal de Alagoas, ela é bolsista e, pelo curso, a responsável por coordenar administrativamente a unidade. Mas, como também parece óbvio, como não se envolver com abrigados tão fofos? Aqui estão de passagem cerca de 90 animais, a maioria gatos. Os outros, muito mais, estão no campus de Viçosa, no Vale do Paraíba, sede do curso de Medicina Veterinária. Mesmo assim, aqui há voluntários, mas a maioria é de pessoal contratado e remunerado, como bolsistas, estagiários e até alunos de pós-graduação. Hoje em dia a gente tem 22 pessoas na área, com os estagiários, né, também. A gente tem estagiários tanto de voluntários como estagiários obrigatórios. Aí temos alunos de mestrado, as mestrandas, isso. A gente está até iniciando um novo projeto agora, tem outros projetos já em andamento também.
todos nessa área de medicina veterinária, né, medicina de coletivo e de saúde pública. Mas nesta unidade do projeto existe outra parte que merece um cuidado especial: o convívio, já que os animais podem ficar por aqui algum tempo até encontrarem quem queira adotar. O que inclui a segurança em espaços como janelas e sacadas ao rodízio do tempo de ficar no cercadinho ao de sair para brincar, já que os bichanos adultos que já estão aqui não costumam ser muito simpáticos com recém-chegados. Ah, e uma curiosidade: cada ninhada que chega recebe os nomes de uma mesma inicial. Facilita o controle, mas haja criatividade, hein? Chegam, é feito acompanhamento pré-natal, o cuidado todo com a mãe. A mãe ela é testada, é feito hemograma em todos. Os adultos são vacinados, o filhote na idade certa também é vacinado. A gente opta, assim que ele estiver apto de saúde bem, a gente opta por fazer a castração já pediátrica no gato, que é muito mais fácil um gato fugir do que um cão, e também para a procriação é muito mais rápido. A gente opta pela castração pediátrica para já criar todo esse controle. Fuga que a gente não tem, graças a Deus, né? E todos os bebês são cuidados e são colocados juntos, caso venham com a mãe, juntos. Caso a gente encontre eles somente a ninhada, eles também ficam juntos. Uma das famílias mais recentes é a da Williane, que ganhou a ninhada aqui. Foi resgatada, ela estava no terço final da gestação. 3 dias depois que ela chegou aqui, ela teve o bebê. 11 filhotes. Todos estão em tratamento pré-natal e todos estão saudáveis. Tá vendo que ela está aqui em cima da mesa? Ela já está se afastando por si só dos filhotes. Eles já vão se acostumando, daqui a pouco eles começam a comer ração, bater. Aí eles se adaptam. Hein? Eita, cara de desconfiada, filha. Sim. E daqui a pouco a gente continua assistindo a segunda parte dessa matéria, que está muito legal. Mas agora a gente vai para a nossa entrevista em estúdio. E hoje eu entrevisto o Dr. Flávio Soares, que é médico veterinário, professor universitário, mestre e doutor em medicina veterinária e professor de imunologia, fisiologia e embriologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Olá, Patrícia. É uma satisfação estar aqui para batermos um papo a respeito de uma doença que é tão comum na clínica veterinária. E a gente vai conversar hoje sobre a doença do carrapato, que foi muito comentada, né, recentemente, a doença do carrapato, e muitos tutores têm muito medo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, começa explicando para a gente o que é a doença do carrapato, né? E quais são as doenças, né, que vêm do carrapato, porque não é uma só, né, doutor? Exatamente, Patrícia. Geralmente a gente tem o hábito de achar que quando falamos em doença do carrapato, né, estamos nos referindo a apenas uma doença, mas na verdade é um complexo de doenças, né, que são provocadas ali por vários agentes etiológicos. Então, no caso da doença do carrapato, mais comum na rotina clínica veterinária, a gente vai estar vendo aí os animais sendo acometidos por erliquiose, babesiose, anaplasmose, tá? Então, são todos agentes etiológicos infecciosos que são transmitidos ao animal a partir do carrapato. E aí a gente acaba generalizando de uma forma genérica, dizendo que o animal está com doença do carrapato. Para o tutor é uma forma mais fácil dele compreender, mas trata-se, na verdade, de vários agentes etiológicos que têm algumas particularidades, porém algumas coisas também comuns por se tratarem de hemoparasitas, né? Provocar uma doença a partir ali do sangue. Então, doutor Flávio, vamos entender um pouquinho como é que se dá esse contágio do animal, né? Com essas doenças aí que vêm do carrapato. Isso, a forma de contágio, Patrícia, na verdade, é o contato direto do animal com o vetor, tá? Quem seria o vetor? O carrapato. Então, é importante frisar que um animal ele não vai pegar a doença tendo contato com outro que esteja doente. É necessário, obrigatoriamente, a presença desse vetor, que seria o carrapato. E outra coisa que é importante a gente frisar, Patrícia, justamente para que o tutor tenha ciência, o fato de o animal estar com carrapato não necessariamente quer dizer que ele vai ter a doença do carrapato. Tá? Então, o carrapato ele precisa estar também infectado. Ele só transmite a doença para o animal se ele estiver infectado, porque às vezes a gente vê isso aí na rotina clínica, né? O tutor chega com uma certa preocupação: olha, doutor, meu animal estava com um carrapato.
Então calma, não necessariamente isso aí vai repercutir na doença do carrapato. Sim. Interessante isso, né? Porque realmente, se a gente acha um carrapato no bichinho, já fica apavorado. Mas tem que levar no veterinário, né? Se vê um carrapato independente, porque a gente não vai saber se ele tá ou não com um parasita, não é isso? Parasita não, é o quê? Protozoário? São Isso, vários tipos, né? No caso, o carrapato ele é um vetor, tá? Sim. E aí ele está abrigando ali o agente etiológico, que no caso, se for uma Ehrlichia, seria uma bactéria, se for babesiose, é um protozoário, então são vários agentes etiológicos. Legal. E como é que a gente sabe, tá? O meu bichinho, eu levei ele para a fazenda, né? E ele voltou e está tendo um comportamento diferente. Qual é esse comportamento que eu tenho que prestar atenção? Perfeita pergunta, Patrícia. Eu acho que é uma doença, gente, que ela é uma doença grave, tá? Uma doença que tem alta morbidade, ou seja, o animal ele de fato chega a ficar doente, fica doente, e tem uma alta letalidade também se ela não for tratada adequadamente. Então o tutor, ele tem uma participação fundamental no processo dessa doença para que a gente consiga fazer um diagnóstico prévio e tratar esse animal adequadamente. Então, o tutor ele está ali constantemente com o animal, então ele consegue verificar quando esse animal ele muda o comportamento, principalmente se ele começa a apresentar um comportamento depressivo. Esse animal ele fica mais apático, esse animal ele começa a ter anorexia, ele começa a parar de se alimentar, ele começa a cansar com uma certa constância. Esse animal ele começa a ter sangramento, que é dos fatores clínicos, tá? Um dos comportamentos que o tutor consegue ver facilmente. Isso aí é muito indicativo de doença do carrapato. Não necessariamente que seja, mas é uma coisa que precisa ficar muito atento, o tutor precisa ficar muito atento e reportar isso aí ao veterinário. Então, qualquer mudança de comportamento, esse animal teve contato com animais que estavam parasitados, teve contato com algum ambiente de sítio, né, que são ambientes fáceis de você verificar carrapato, então precisa, em qualquer mudança de comportamento, levá-lo ao veterinário. E quando a gente leva lá no veterinário, como é que é diagnosticado que é a doença do carrapato e não é uma outra doença? Isso, perfeito. Como trata-se de um complexo, Patrícia, então essa diferenciação, ela só é possível ser feita mediante exames, tá? Então o veterinário vai fazer ali um exame sanguíneo no seu animal, ele vai conseguir diagnosticar através de um exame simples, por exemplo, de um hemograma, ter um direcionamento que se trata de alguma doença do carrapato. Através do hemograma em si não tem como saber, tá, com precisão, de qual tipo de doença do carrapato está relacionado, se é erliquiose, se é babesiose, se é anaplasmose, mas o próprio hemograma ele já dá um direcionamento. A partir desse direcionamento a gente faz o uso de alguns exames que são mais específicos e aí vai diagnosticar de fato qual hemoparasita está cometendo aquele animal. E isso é muito importante porque o tratamento ele tem suas particularidades. E aí a gente precisa saber de fato qual é o agente etiológico que está envolvido para tratar da melhor forma correta, da melhor forma possível. Sim, e a doença ela tem estágios, né, doutor? E qual é o estágio assim mais grave, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes acabam deixando, esperando, né? E mesmo assim às vezes observam que o animal não está bem, né? E acabam não indo para o veterinário. Mas qual é esse estágio mais grave, assim? Exato, Patrícia. A doença, como ela acomete ali o sangue, né? Então o animal ele começa a apresentar cansaço em decorrência de anemia. Tá? A depender de qual seja ali o agente etiológico, vai atacar ali as células de defesa do animal, o sistema imunológico, então esse animal fica suscetível a outras infecções. Uma coisa que é muito comum, Patrícia, a gente observa muito comumente no hemograma, é a questão de uma queda de plaquetas. Então as plaquetas elas são responsáveis pela ativação da coagulação, então geralmente o tutor vai começar a verificar sangramento gengival, sangramento em mucosa nasal, com o animal mesmo sem fazer o esforço intenso. Então ele começa a ter esse problema de sangramento, então já é uma evidência muito importante. E atrelado a isso aí, aquelas outras manifestações que são inclusive mais simples, é a questão do comportamento alimentar, o animal diminuiu o apetite, tá? O animal ele tá, a gente costuma até brincar, Patrícia, que a doença do carrapato, fazendo uma comparação com o que seria no humano, seria meio que uma depressão.
Olha. Porque você tem um animal ali muito ativo, um animal brincalhão, um animal esperto ativo, e quando ele está com esse problema, ele começa a ficar ali apático, né, mais reservado, comendo menos. Então é mais ou menos como se fosse uma depressão. Então é uma coisa que o tutor deve ficar atento e já encaminhar ao veterinário. E a gente percebe, né, quando o animalzinho não tá bem, né? Porque ele tem todo um comportamento. E é engraçado porque cada um tem a sua personalidade. Tem um que é mais agitado, um que é mais calmo. Então, quando o agitado tá muito calmo, tem que estranhar, né? Exatamente. Alguma coisa errada tem Alguma aí coisa não tá e aí certo. precisa ser investigado. E aí é muito importante o quanto antes procurar essa ajuda especializada, porque, graças a Deus, é uma doença que ela tem uma cura, uma evolução fácil, desde que o diagnóstico ele seja rápido e o tratamento ele seja efetivo. Pronto, então vamos falar sobre isso, né? Acho que o grande medo do tutor é a doença não ter cura, né? Quando a gente chega no veterinário, tem cura, tem tratamento, é caro, é barato, como é que é? Então fala pra gente, tem cura, como é que é feito o tratamento, né? O tutor, quando recebe esse diagnóstico, né, de que foi contaminado através do carrapato, pode ficar tranquilo, como é que é? Isso. Olha só, Patrícia, a gente até comenta, tranquilo, tutor, não precisa ficar tão tranquilo. Então, assim, é uma doença que tem cura, certo? Tá. Agora a gente precisa frisar sempre. Viu qualquer alteração de comportamento, presenciou o carrapato, mesmo que não tenha presenciado esse carrapato no animal, presenciou o carrapato no ambiente, Olha, associa isso aí a alguma alteração de comportamento do animal, então procura o veterinário. E friso mais uma vez, o fato de ter observado o carrapato não necessariamente quer dizer que o seu animal vai estar com a doença, mas é muito importante prevenir, tá? Tem cura? Tem. É um tratamento que ele pode ser dispendioso, certo? A depender da gravidade do animal, cada animal responde de uma forma, tá? Então, assim, é muito semelhante ao que acontece com nós humanos. Cada animal responde de uma forma. Para alguns o tratamento é mais brando, exige a utilização de menos medicamentos, porém para outros você tem uma necessidade de um suporte maior, tá? Então, a depender, isso aí tudo está relacionado também com a questão do diagnóstico precoce e instituição do tratamento precoce. então quanto antes, né, levar, melhor. Acho que para todas as doenças é assim. né, Exatamente, exatamente. É sempre melhor prevenir que remediar. Com certeza, e quanto antes, muito melhor. Eu tinha uma gatinha que tinha panleucopenia, chegou com essa doença que estava matando vários gatos aqui em Maceió. E ela chegou muito no início, porque no terceiro vômito eu já levei. E aí foi muito cedo, assim, ela ficou tomando antibiótico, ficou hidratando e foi muito rápida a recuperação dela. Né? E graças a Deus está aí, me dando trabalho. Que maravilha, né? Mas vamos falar agora também um pouquinho sobre esses lugares que tem mais carrapato, né? Então tem mais risco. Agora eu fico me perguntando assim, na pracinha ali perto de casa, posso levar o meu cachorro sem problema? Ou pode ter carrapato naquela grama ali na pracinha? Ou na minha casa tem um jardim, mas eu não tenho muito tempo para cuidar? Como é que é isso, doutor? Isso é um ponto crítico, tá, Patrícia? Né? Aquele gramadozinho, seja lá da praça, seja do jardim em casa, isso é um ponto crítico que realmente precisa de estar muito atento quanto a isso aí, porque é um dos locais prediletos, né, dos carrapatos. Inclusive, é uma das orientações que nós damos. Saiu para passear com o animal, ao retornar, dá aquela vistoriada, né, no animal, dá uma verificadazinha ali nos pelos, porque é uma das formas que realmente são comuns do animal ter esse contato ali direto com o vetor, com o carrapato. Então, em ambientes também de sítio, Patrícia, é muito comum, então, casas de praia, então o pessoal às vezes se desloca, leva o animal, então tira o animal ali do ambiente, entre aspas, seguro e coloca num ambiente ali que ele às vezes não sabe se tem a presença ou não do carrapato. Sim. Então, é fundamental sempre o tutor estar verificando e fazendo essa avaliação direta mesmo no animal, no ato do banho, no ato de um carinho ali, já vai verificando a presença. Legal. E algumas pessoas acreditam, né, que só pega no cachorro. Não, pega em todos os animais. Não é isso, doutor? Os gatinhos também têm que ficar de olho. Exatamente, viu, Patrícia? Olha, geralmente é uma doença que a gente foca muito, pensa muito, em função da casuística ser bem maior nos cães, né? Mas os gatos também, eles também sofrem com essa doença, tá? Também são susceptíveis, inclusive com a mesma severidade, pode levar também o teu gatinho ao óbito, então precisa ficar atento a isso aí também. Muito legal.
E a gente vai agora para um rápido intervalo e já volta com o Dr. Flávio. Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes do projeto Flechais. Todas as ações são apresentadas e discutidas com a comunidade, em visitas domiciliares, oficinas, no posto de atendimento móvel e em reuniões mensais de atualização. Moradores e comerciantes com direito à indenização, acompanhados por seus advogados, contam com atendimento individual de profissionais especializados. Já a equipe de gestão das medidas socioeconômicas planeja as intervenções para a melhoria da região, como a construção de uma unidade básica de saúde. A comunidade ainda conta com o Espaço Flechal como local de referência para a prestação de serviços públicos municipais e com as ações das equipes de limpeza, vigilância e transporte gratuito. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. E voltamos aqui com o Dr. Flávio Soares e o assunto é doença do carrapato. Então vamos lá, vamos continuar esse papo que tá bom demais, é bom que a gente esclarece, né, as pessoas, leve informação. Então, doutor Flávio, a doença do carrapato ela é uma zoonose, né? Ela pode contaminar o humano. Como se dá esse contágio através do animal? Se eu fizer carinho no meu bichinho lá, que está com a doença do carrapato, eu pego? Como é que é isso? Isso, olha, Patrícia, no caso é até interessante mesmo deixar isso bem claro, tá? A doença do carrapato, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de um complexo, né, de vários agentes etiológicos, ela pode acometer também o humano, tá? Então o humano ele pode ser acometido por erliquiose, ele pode ser acometido por babesiose, existem relatos. Agora, o animal que está com doença do carrapato, ele não transmite essa doença diretamente para nós humanos, tá? Então, o humano ele precisa ter o contato com o carrapato contaminado. O carrapato precisa estar contaminado com aquele agente que vai causar a doença no humano para que passe para ele. Então, não tem risco da gente estar cuidando ali do nosso animal, ele está doente, da gente estar tendo contato, não existe esse risco de transmissão. E isso é muito importante a gente frisar, gente, porque tem muita gente que o cachorrinho se contamina com a doença do carrapato e quer abandonar, achando que vai pegar a doença do carrapato do animal. Não, esse momento a gente tem que acolher o bichinho e levar no veterinário. E não precisa ficar isolado, não é isso, doutor? Exatamente. Precisa ter sempre o cuidado, né, para eliminar ali o vetor, para que esse vetor não pique esse animal e leve essa doença para outro animal, tá? Porque assim como nós não pegamos diretamente tendo contato com o animal doente, outros animais também não vão se infectar tendo contato direto com o animal doente, mas sim tendo contato com o danado do vetor, que é o carrapato. Exatamente. Então vamos falar agora sobre a relação, né, da febre maculosa, né, com a doença do carrapato, né? A gente teve aquele caso lá no interior de São Paulo, né, que inclusive morreram algumas pessoas que tiveram contato com esse carrapato, né? Então fala um pouquinho sobre essa relação. Isso, olha, Patrícia, a febre maculosa, tá? Então é uma doença causada por uma bactéria que também é veiculada, né? Tem o carrapato como vetor, então muito está se fazendo essa relação, e inclusive se ela for feita de uma forma inadequada, quem vai sair sendo prejudicado aí são até os animais, os pets. O que é que acontece? A febre maculosa é uma doença provocada por uma bactéria também, tá? Do gênero Rickettsia, e tem ali o carrapato como vetor. Existe uma espécie de carrapato que ela é, vamos dizer assim, a principal responsável pela transmissão, por albergar ali o parasito, tá? E transmitir tanto para os humanos como também para os animais. O que acontece? Esse carrapato não é o carrapato do cão. Nesse caso, tá? Nos casos inclusive que foram reportados na TV, esse carrapato é aquele que é comum, por exemplo, nas capivaras, tá? É comum em equinos, é uma espécie diferente, tá? Chamado Amblyomma cagenense. No caso do carrapato do cão, o mais comum, o que transmite ali a doença do carrapato é outra espécie, tá? É o Rhipcephalus sanguíneos. Mas o que acontece? O próprio Ministério da Saúde sabe, né, em cartilhas inclusive divulga,
que o mesmo carrapato do cão não sendo específico ali para fazer essa transmissão, pode acontecer também, tá? Tem essa possibilidade, não se tem casos relatados, mas sabe-se que tem essa possibilidade. E tem vacina, doutor? Tem vacina para a doença do carrapato? Como é que é isso? Eita, infelizmente, por enquanto não. Tá? A melhor forma de prevenção, de fato, é fazendo o controle do vetor, é fazendo com que o seu animal fique livre do carrapato. E importante frisar, além do animal, o ambiente, Patrícia. O ambiente ele tem que estar livre também do vetor. E às vezes acontece do tutor fazer todo o trabalho ali no ambiente em que o animal fica, na casa dele, por exemplo, e o vizinho não tem um controle também. E aí esse carrapato acaba passando ali da casa do vizinho para a casa daquele tutor e contaminando ali o animal dele. Então tem que ficar de olho. E na rua também, né? Que às vezes tem mato na rua. Em casa você não tá com a grama baixinha, mas às vezes lá de fora, né? Exatamente. E se observar, se você está passeando ali com seu pet, está verificando ali a presença de carrapatos na rua, isso aí é inclusive uma questão de saúde pública. Então notifica isso aí ao órgão competente do município, porque além da doença que o carrapato pode estar transmitindo ao animal, mas pode estar transmitindo também ao humano. Então é uma situação, um caso de saúde pública, precisa ser notificado. Entre outras doenças, né? Exatamente. Então tem prevenção? Qual é a melhor forma da gente prevenir? Cara, vou de novo essa pergunta da prevenção, tá? Eu olhei a pergunta de cima e fiz a de baixo. Tá? Vou daqui, tá? E doutor Flávio, qual é a melhor forma de prevenir a doença do carrapato? O combate ao vetor, o combate ao carrapato, tá? Então, infelizmente, não se tem vacina, certo? Então, a gente tem que evitar o máximo possível o contato do nosso pet com o carrapato. Como que nós fazemos isso? Fazendo o tratamento medicamentoso no animal e também tratando o ambiente, tá? Porque não será eficaz tratar apenas o animal se esse animal ele está incluso em um ambiente que tem o carrapato. Então, hoje, Patrícia, já se tem vários medicamentos, tá, efetivos para fazer esse tratamento aí. Agora, sempre procure, tá, um profissional para te dar essa orientação, porque o que a gente verifica muito, às vezes, são casos de animais sofrendo de intoxicação, né, ou alguns tutores acabam fazendo uso de medicação de forma errônea, sem orientação adequada, e acaba provocando, na verdade, um transtorno maior para o animal. Então, sim, eu já vi que tem medicações para prevenir a doença do carrapato, né? Tá lá assim, carrapatos, pulgas. E tem umas que são via oral e outras que passam na pele, né? Isso. E eu estava lendo, numa das críticas que eu estava lendo a uma determinada medicação, estava dizendo que via oral não tem a eficácia que tem a colocada na pele. Isso é verdade? Não, Patrícia. Pelo contrário, geralmente até a forma farmacêutica que é mais utilizada é a via oral, tá? Então tem várias formas farmacêuticas, tá? Então tem no formato de comprimido, via oral, tá? Tem no formatozinho de pipeta, que é aquele que você aplica no dorso do animal, ali na regiãozinha do pescoço. Então assim, geralmente o que vai estar relacionado à questão da efetividade ou não do medicamento, principalmente vai ser o princípio ativo. Tá? Principalmente o princípio ativo. Eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo. Geralmente vocês podem até ouvir falar que existe, olha, eu comprei uma vacina, né, em canto fulano, deram uma injeção no meu animal, que é uma injeção para evitar carrapato. Então não existe, tá? Não existe para pequenos animais vacina contra carrapato. A forma de prevenir tem os medicamentos, tá? Tem os medicamentos em várias formas farmacêuticas, comprimidos, tá? Na forma tópica, na formazinha de pipeta, tem coleiras também. Sim, isso tá? que eu ia perguntar, né? Mas Tem umas coleiras, agora tem umas bem bonitinhas. Antigamente era só uma coleirinha marrom, assim, né? Que vinha com antipulga, anticarrapato. Agora tem de várias cores. Isso. E aquela também previne o carrapato, então? Também previne, tem ação ali de repelir, certo? Então, além do carrapato, alguns sempre trazem também uma proteção a mais contra mosquitos, tá? Contra pulgas. Então, esse é o formato ideal. Outra coisa, não espera que o animal ele venha ter ali um carrapato, venha ficar visível para você estar fazendo a manutenção desse tratamento, tá? Então, dependendo da forma de tratamento que você esteja fazendo ali, prevenção, melhor falando, tá? Mas cada medicamento que você utiliza, ele tem um tempo de ação. Então, às vezes é comum, tá?
pessoa fazer a utilização daquele medicamento, que vamos dizer aí tem uma ação por 45 dias, e voltar a fazer a repetição apenas quando vê o carrapato. Então espera uma nova infestação para começar novamente. Então o ideal é que respeite a orientação, tanto dada pelo veterinário quanto pelo o fabricante do medicamento. Da doença do carrapato, que dá em animais de grande porte e animais de pequeno porte, tem diferença? Olha, Patrícia, a doença do carrapato ela também é comum nos animais de grande porte. Tá? Então, principalmente em gado leiteiro, tá? Em vaca leiteira, o pessoal que tem contato certamente já viu aquela vaquinha ali infestada de carrapato. Tá? É muito difícil a prevenção desses animais. E nesses animais a gente chama esse complexo causado pela doença do carrapato de tristeza parasitária bovina. Olha. Tá? A evolução da doença, o quadro, ele é muito parecido, até porque trata-se de uma doença ali que está cometendo sangue também, tá? Geralmente babésia, que tanto está comum ali na doença do carrapato em cães, é muito comum também no caso da tristeza parasitária nos bovinos, é uma espécie específica no caso para os bovinos, mas o quadro ele é muito parecido. Então, principalmente o animal ele vai ficar apático, o animal ele vai reduzir a alimentação, e no caso de grandes animais, especificamente gado leiteiro, isso aí é muito impactante para o produtor, porque isso aí vai se refletir na produção de leite. Então, quem trabalha com gado de leite, eu costumo brincar que a moeda de troca é o leite. Então, se o animal ele não está se alimentando direito, se esse animal está com anemia, se esse animal está tendo as complicações da doença provocada pelo carrapato, tudo isso aí vai se refletir na produção de leite. E aí o produtor acaba tendo prejuízo. No caso, a vaca ela produz menos leite, mas aquele leite não fica... Pode ser bebido, né? Pode ser utilizado, no caso. Isso, não tem problema. Mas geralmente, Patrícia, o animal ele chega numa fase tão debilitada que na maioria das vezes, se não for tratado de forma rápida, o animal vai a óbito, tá? Então o animal ele dá uma quebra na produção de leite muito significativa. E infelizmente, né, os cuidados com gado leiteiro, ele é bem diferente de pequenos animais, tá? O gado leiteiro geralmente é um tratamento mais tardio, tá? O veterinário demora um pouco mais para fazer esse atendimento, para ser chamado, porque é um animal de produção, então é uma outra relação. Então tudo isso aí acaba culminando para um prejuízo do produtor. Muito bem, minha gente. Então eu conversei aqui com o Dr. Flávio Soares. Espero que vocês tenham aí esclarecido as dúvidas sobre a doença do carrapato e já fica convidado para retornar outra vez aqui, viu, doutor? É sempre uma satisfação. Muito obrigada, e agora a gente vai fazer o quê? Vai assistir o restante da matéria. Roda aí. Mas assim como nessa parte da estrutura do projeto, há um cuidado especial para um momento tão importante quanto o período em que os animais resgatados passam aqui, o da adoção. Mais um lado no programa que chamou a atenção da Genausa e a deixou gratificada. Foi uma papelada grande, porque um processo por 3 meses, bastante ansiosa, mas valeu a pena. E sempre estou mandando para eles Paçoca Brincando, o dia a dia do Paçoca, eu sempre mando para eles realmente acompanhar como eu estou criando Paçoca, o quanto eles cuidam do animal, mesmo depois que sai de lá do abrigo deles. Fizeram a castração, vacina, tudo foi por conta deles. Eu estou 5 meses com o Paçoca, mas até agora não levei o médico, ainda vou levar, mas só para fazer mesmo um acompanhamento. Mas o Paçoca é perfeito, é saúde maravilhosa. E eu apaixonada. A gente procura por essas adoções. Adoções de filhote, adoção principalmente de cães e gatos adultos, que é muito difícil sair hoje em dia. Porém, tanto um animal adulto quanto filhote, ele consegue sim se adaptar a uma rotina de uma casa nova e faz um bem tão grande quanto um filhote. É totalmente carinhoso quanto um filhote, dependendo da personalidade do animal, também muito brincalhão. Ele leva com o nome, ele sai com esse nome, porém se o tutor achar melhor mudar, pode mudar, a gente pode ficar à vontade, o animal é seu. O que você continuar chamando ele vai se adaptar e vai se acostumar. Principalmente se você associar a coisa boa, tipo, Maia, vamos comer. Aí você coloca a ração, você vai fazendo isso de rotina, o animal acaba se adaptando. Junto, aquele pacotinho de amor comigo. É amor. Comigo ele é amor. O negócio com os outros ele quer dar uma mordidinha. Quer amolar o dente.
Mas é um projeto muito maravilhoso. Foi uma iniciativa muito boa, né? Porque tira os bichinhos da rua, da violência da rua, né? Doenças. Foi muito importante isso. Por exemplo, de 620 animais que a gente teve adotados, teve uma devolução. A nossa taxa de devolução é extremamente baixa justamente por esse nosso protocolo de adoção. Por mais que tem muita gente, e a gente escuta bastante, mas para que isso, não sei o quê, mas é justamente para que não haja essa devolução, para que o animal ele encontre uma casa onde ele seja respeitado e amado da forma correta. Hoje em dia, como a gente chama de família multiespécie, é muito normal a gente ter cão e gato, porém tem gente que não sabe fazer essa adaptação, a gente faz esse ensinamento, a gente educa o tutor para que ele saiba como conviver, que ele saiba o que é correto, o que é errado. Porque me dá muita alegria. Destrói meu sofá, destrói tudo. Me bota de cabeça para baixo, mas me dá muita alegria. Mas eu me apaixono. Quanto mais ele destrói a casa toda, mas eu me apaixono por ele. Porque ele é um amorzinho. No nosso formulário, 40 perguntas para resposta. São perguntas pessoais e sobre os animais, sobre, como por exemplo, quantos animais você tem ou já teve, o motivo de não ter mais, o que aconteceu com esse animal, por que aconteceu, sobre a alimentação que você vai dar ao animal que vai ser adotado. São perguntas assim básicas, mas também são perguntas esclarecedoras, que ajudam a gente a decidir se o tutor realmente está apto ou não para a adoção. Após o preenchimento do formulário, a gente analisa as respostas. Caso surja alguma dúvida, a gente pergunta ao tutor, faz a nossa entrevista com algumas perguntas, tira esclarecimentos com o tutor ou que a gente tenha sobre o tutor. Estando apto, a gente faz a entrega do animal na residência, o tutor estando ciente que a gente vai fazer uma vistoria no local para ver se realmente o local ele é apropriado para um animal. Não adianta você ter 6 animais em uma residência que não cabe. Não, é importante, porque fica monitorado, né? Porque muita gente pega o animal, mas depois não aguenta e solta. Porque um bichinho desse aí não é só amorzinho, né? Ele dá muito trabalho, ele adoece, rasga tudo. E quando eu vou trabalhar aqui, volto. Se não tiver num lugar separado, ele destrói a casa toda. Tem que botar para andar. E é muito trabalho. Então nem todo mundo aguenta e acaba soltando de novo. Então, quem vai fazer uma adoção tem que pensar muito, né? Pensar muito, porque além de ele durar vários anos, ele tem esse outro lado, né? É bastante elétrico, destrói. Então você tem que amar. Não amar, nem pega. Para quem quiser visitar, a gente está recebendo visitas na nossa sede em Viçosa. É só falar com a gente, mandar um direct, que a gente marca essa visita para você conhecer tanto os cães quanto os gatos. Hoje em dia a gente está prezando pela adoção de animais adultos, ciente que esses animais são animais dóceis e aptos à adoção e que eles conseguem sim se adaptar na sua residência, à sua nova rotina. Tudo com tempo, paciência e cuidado. Animais idosos nós temos também, para quem tem o interesse, animais especiais e adoções especiais nós temos. Temos filhotes, temos de tudo que é cor. Temos o arco-íris aqui dentro, de cães e gatos. É só entrar em contato com a gente. Se você tiver uma coloração, pelagem específica, fala com a gente vai procurar. Se a gente não tiver, a gente acha alguma coisa próxima, algo próximo e te mostra, caso você tenha interesse. Caso queira conhecer pessoalmente, @focinho-responsável. Entra lá, acompanha. Se não viu nada que agradou, pergunta pra gente. Que, por exemplo, filhotes, a gente não tem muito divulgado no nosso perfil, mas é porque eles não facilitam na hora da foto. Mas a gente está tentando e vai estar lá disponível para vocês olharem também. E caso queiram visitar, só falar com a gente que a gente marca a nossa visita em nossa sede lá em Viçosa. Agosto agora a gente vai começar uma modalidade que a gente chama de sleepover, que é o animal passar na sua residência um dia, para a gente ver como é que faz essa adaptação. Por exemplo, a gente está agora com uma moça que ela tem um filho com autismo e ela nunca teve animal e ela queria adotar. A gente vai começar com ela essa modalidade para ela ver como é feita essa adaptação, se ela dá conta, se ela consegue cuidar disso.
E a partir disso a gente vai fazendo as adoções, a gente precisa de adoção, então vai lá no nosso perfil, olha os animais, preenche o nosso formulário se tiver interesse na adoção, aguarda o nosso contato, no máximo até 48 horas úteis a gente entra em contato. Bem, e caso queiram visitar, só falar com a gente que a gente marca a nossa visita em nossa sede lá em Viçosa. E agora a gente vai pro quadro Meu Pet. Esse quadro é muito fofo, com o Léo. Mas não é o nosso Léo, o Léo da edição, não. É outro Léo, então vamos ver. O meu pet é o Shake, olha aqui. Ó. É um husky siberiano de 2 anos. Ele tem heterocromia, ó. Tem um olho de uma cor, outro olho de outra, um olhinho azul e outro meio castanho. Agora o bicho é danado, mami. Rasga tudo dentro de casa. Todo dia eu tenho que andar com ele. Posso chegar às 3 horas da manhã, de farra, onde for, na chuva, ando muito com ele na chuva, porque se eu não andar com ele na chuva, onde for, ele destrói tudo em casa, almofada, travesseiro. E não tem jeito, o husky é um cachorro danado mesmo, a gente já tentou adestrar, já fez de tudo, até os meninos dos Cabas de Maceió, quando vêm aqui em casa gravar, inclusive, né, eu sou, quem não conhece, né, Nadico, Léo, dos Cabas de Maceió. Grupo Os Cabas de Maceió, a gente está sempre aí no Instagram, fazendo críticas sociais e políticas também, sempre com bom humor. Por isso que a gente está aí ganhando Alagoas, né? Tomara que continue assim. A gente era os homossol. Apareceu um tal de Thiago, que é seu vizinho. Agora, Fernando, eu quero desejar a você que se lá. Assim você e seu pai, aquele corno velho, eu quero desejar a você que você leve um coice de um jumento na boca do estômago. Mas o assunto é o pet, né? Vamos voltar ao bichinho do Shake aqui. Ele é virgem, inclusive, viu? Tá procurando aí uma namorada para deixar de querer tirar a virgindade dele na canela do povo. Que ele não tem preferência não, um homem, mulher, todo mundo que chega, carne nova, ele pula na canela, meu amigo. E aí eu vou até dar uma soltadinha nele. Vamos ver como é que ele se sai aqui, viu? Eita, foi-se embora o peixe. Pronto, é assim mesmo, é independente. Dizem que o husky, inclusive, os veterinários, quando eu fui comprar essa raça husky, diz que é o cachorro mais parecido com um gato, porque é o cachorro mais independente que tem, é o husky siberiano. Então ele fica sozinho no canto dele e ele só quer fazer as coisas na hora dele, tipo o gato mesmo, que acha que manda na casa, sai de casa, volta a hora que quiser. Pense um cachorro para fazer sucesso, essa raça do husky siberiano. Inclusive, viu, você que está solteiro ou solteira, o melhor cachorro para paquerar é o husky siberiano. Pode jogar no Google, cachorro, raça melhor para paquerar, é o husky siberiano. Aí você faz o quê, né? Não, o cachorro tem telefone, sempre recebe aquela cantada, né? Como é que eu faço para ver esse cachorro de novo, para passear com ele? Toda vez é o mesmo horário que você passeia aqui. Então o husky siberiano, ele funciona melhor do que o Tinder, viu? E é mais barato, né, do que o Tinder, né? Que isso é interessante até, porque o husky siberiano é um cachorro que come bem pouquinho. E se você começar a dar umas coisinhas diferentes, tipo o frango desfiado, aí o filho da peste é inteligente, ele já sabe, se eu não comer hoje, e ele tem uma energia enorme, mesmo comendo pouco. Corre muito, pula. Outra curiosidade do husky, que eu adoro o animal, adoro o cachorro, já tive várias raças aí. Uma curiosidade do husky é que é um cachorro mais próximo aos lobos. Então é um cachorro que dá pouco problema de respiração, como pug, bulldog francês, bulldog, meu amigo ali tem um bulldog também. Ele tem problema de respiração porque são raças criadas, geneticamente modificadas, né, para ter um determinado padrão, e aí fica com aquele focinho meio quadrado ali, dificuldade de respiração. O husky, como ele já é um cachorro mais próximo da evolução, né, então ele tem um focinho alongado que não dá problema nenhum, não dá problema nos dentes, na pelagem também. Pelagem interessante. Se você gosta de andar de preto e você gosta de manter o seu apartamento, sua casa limpa, não tem um husky siberiano. Porque onde ele passa, ele deixa pelo. Não cometa um crime acompanhado do husky, interessantíssimo, viu? Porque ele vai deixar provas de que o criminoso estava ali naquele local. A gente já encheu umas 10 almofadas lá de pelo o sofá lá de casa, as almofadas tudo fofinha, tudo com pelo de husky, é mais valiosa do que pluma de ganso, viu? Chegue, venha dar tchau pro pessoal, venha. Tchau, pessoal, acompanha aí, viu? Acta, obrigado pelo convite, é isso aí, viu?
Nadico e Sheik, viu? Sigam aí os Cabas de Maceió nas redes sociais para ficar por dentro das críticas políticas e sociais de Alagoas, viu? Abraço! E a gente chegou a hora do mural de adoções. Hoje você vai ver aqui bichinhos lá do programa Focinho Responsável. E tem outros também, então vamos ver. Ai, gente, chegamos ao final de mais um Acta Animal. Espero que você tenha gostado, porque a gente faz com muito carinho pra você, viu? E agora, vamos encerrar com o quê? Com os vídeos divertidos e fofos da internet. E a gente te espera na próxima quarta-feira. Um beijo e até lá no próximo Acta Animal. Ha 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 ha!